E aí, galera? Bom, hoje eu vim trazer esse vídeo para explicar como aplicar o efeito R em sua vida e ativar um emagrecimento saudável e duradouro. E também detalhes de como funciona o meu acompanhamento individual para o emagrecimento. Então, nos próximos minutos, você vai entender o principal ciclo que aprisiona a maioria das mulheres que não conseguem emagrecer e também o que é o efeito R e como que ele vai impactar diretamente em um emagrecimento saudável e principalmente duradouro, porque não adianta ter um emagrecimento que não dure tão bem, né? Então, isso é muito importante. Também vou falar sobre os 4 estágios do efeito R e como aplicar ele em sua vida, começando ainda hoje, e também como que eu posso te ajudar individualmente nesse processo de emagrecimento inteligente. Então você está no lugar certo se você já tentou emagrecer e continua voltando para o peso de sempre, ou até mesmo pior, que é muito comum. Esse provavelmente é o mais comum, é o que eu mais encontro. Também se você decidiu que quer emagrecer, mas não sabe o melhor e o mais seguro caminho para obter os resultados consistentes e a longo prazo. E se você está cansada de ter a sua autoestima roubada quando se olha no espelho e quer recuperá-la, essa apresentação também é para você. Então, provavelmente você já se identificou com alguma dessas partes e eu tenho certeza que você vai gostar do que eu tenho para trazer para você. Então, o grande problema no processo de emagrecimento é que déficit calórico não é o suficiente para ter um emagrecimento saudável e duradouro. Como assim? Né? Se fosse só isso, se fosse só déficit calórico para conseguir um emagrecimento, todo mundo conseguiria. E sabemos que isso não é verdade, que não é bem assim. Então a gente encontra muito, né? A gente escuta muito falar sobre isso, sobre tem que comer menos, gastar mais calorias, né? Ingerir menos calorias e ter mais gasto de calorias para conseguir emagrecimento, o que não deixa de ser verdade. Então isso faz sentido. Porém, eu costumo dizer que o buraco é bem mais embaixo, né? Então, se fosse tão simples assim, todo mundo conseguiria um emagrecimento, não existiria pessoas insatisfeitas com o peso atual, com alguns problemas de saúde. Então, o buraco é bem mais embaixo e sempre tem esse algo a mais no processo de emagrecimento. Então, eu trouxe aqui para você 2 cenários, né? 2 situações que normalmente acontecem com mulheres que estão tentando o processo de emagrecimento. E no primeiro cenário tem aquela virada de chave, tem aquele momento, né, que fala, eu quero emagrecer, né, eu preciso emagrecer. Seja por qualquer motivo, N motivos, né, várias situações que já vêm acontecendo, que gera essa insatisfação e que quer o emagrecimento. Então tem essa virada de chave. E aí, no cenário 1, o que normalmente acontece? Uma rotina intensa. Então, como assim? Uma pessoa que não fazia nenhum tipo de atividade física, não fazia nenhum tipo de alimentação mais equilibrada, né? Sempre comeu de tudo, nunca se limitou, nunca controlou a parte da alimentação. De repente começa a fazer exercícios de forma exagerada. Então, uma pessoa que nunca fez atividade física é aquela pessoa que começa a querer correr uma maratona, que começa a querer fazer crossfit 7 vezes na semana sem descanso. Então, é aquela pessoa que se dedica ao máximo, extrapolando para um extremo. Mesma coisa na parte da dieta, nunca fez uma alimentação equilibrada, sempre comeu de tudo, nunca passou vontade e de repente passa a deixar de comer tudo, faz uma dieta extremamente restritiva, passa a buscar resultados rápidos, muito rápidos. Então começa a pesquisar tipos de dieta, tipos de faz jejum intermitente porque você consegue emagrecer, fica tantas horas sem se alimentar, ou então faz a dieta da sopa, passa a tomar só líquido que consegue emagrecimento. E nisso acaba gerando extrema compulsão, né? Acaba querendo resultados muito rápidos o tempo inteiro, então acaba querendo fazer uma mudança muito brusca e muitas vezes até passa a ficar sem vida social. Então acaba entrando numa dieta tão restritiva, algo tão restrito, que passa a deixar de sair com amigos, com família, de estar em ambientes, de socializar, para não ter que passar vontade. Então é algo que fica tão restritivo que que essas mulheres deixam
de socializar para não ter perigo de passar vontade com alguns alimentos, com algumas bebidas. Se torna algo extremamente exaustivo e acaba desistindo, se torna insustentável. Por quê? Por quanto tempo uma pessoa que nunca fez atividade física, não tem o costume de fazer atividade física e passa a fazer com muita intensidade, quanto tempo essa pessoa consegue se manter nesse mesmo pique? Ou então uma pessoa que nunca controlou a alimentação e passa a fazer N dietas de uma vez, tenta fazer de tudo ao mesmo tempo, por quanto tempo que ela vai conseguir se privar de todos esses alimentos? Por quanto tempo ela vai conseguir viver sem essa parte social de socializar? Então se torna algo insustentável pela grande mudança que resolve fazer. Então, que é algo tão brusco, tão rápido, que é um efeito tão rápido que se torna insustentável e acaba desistindo, porque não consegue manter a longo prazo. Então, dura 20 dias, um mês, 2 meses, e olha lá, eu não encontrei alguém que tenha conseguido durar 2 meses numa dieta, numa rotina tão intensa desse jeito. E aí, acaba gerando uma frustração por conta de não ter conseguido alcançar o emagrecimento que gostaria, ou por não, na verdade, não por não conseguir alcançar o emagrecimento. Muitas vezes, nessa rotina intensa, até consegue bater o emagrecimento que queria, mas passa uma semana e recupera todo o peso que já tinha antes. Ou passa a desistir de fazer o que tinha que ser feito, né? Não consegue mais manter isso e começa já a gerar uma frustração, aquele sentimento de, poxa, não sou capaz de fazer uma dieta, não sou capaz de fazer uma atividade física, eu não aguento mais essa rotina, começa a gerar um estresse totalmente desnecessário, porque o estresse ele ajuda a ganhar peso, ele aumenta o nível de cortisol, que gera maior acúmulo de peso, de gordura, então acaba se tornando algo insustentável, que vai gerar uma frustração e um ciclo eterno, porque daí logo, a hora que ela vê que ela recuperou o peso que ela já tinha perdido, e até mais do que ela tinha perdido, porque daí nisso ela gerou uma compulsão alimentar, ela gerou um estresse em níveis de ansiedade que antes ela não tinha, aí ela vira e se vê insatisfeita novamente com o peso, quer emagrecer de novo. A única forma que ela conhece para emagrecer é uma rotina intensa, ela desiste e ela se frustra e vira esse ciclo eterno. Esse é o cenário 1 de normalmente uma mulher que tenta emagrecimento com uma rotina intensa. No cenário 2, mesma coisa acontece no processo de quer emagrecer, então por algum motivo essa mulher já se sente insatisfeita e quer esse processo de emagrecimento, ela quer melhorar a forma como ela se enxerga, ou às vezes por questão de saúde, enfim, ela teve esse momento de que quer emagrecer e ela acaba tendo uma rotina fraca. Então, diferente da rotina intensa, essa é mais leve. Só que a rotina acaba sendo tão fraca que ela treina, é aquela pessoa que faz atividade física já tem tempo, mas ela come extremamente errado, porque muitas vezes ela tem aquele pensamento de o ideal é comer menos e gastar mais, só que eu já estou gastando muito, então eu posso comer um pouquinho a mais, eu não preciso me limitar. Eu não preciso me controlar. E nisso acaba tendo uma dieta totalmente errada, uma alimentação bem fora. Ou é aquela pessoa que come bem certinho, mas ela não faz nenhum tipo de atividade física, não treina. Precisa 100% de motivação. Então, sabe a época de frio? Que parece que você precisa que alguém te arraste para você ir treinar? Então, muitas vezes isso acontece na rotina fraca. Se está frio, eu não vou. Se está frio, eu não preciso me alimentar certo, porque dá vontade de comer coisas diferentes. Se tá chovendo, eu não preciso sair de casa. Ou se tá muito calor, é porque eu tô muito cansada, então eu não vou. Então, aquela pessoa que sempre precisa estar motivada para começar a fazer algo. E faz o certo de vez em quando. O famoso eu faço certo de segunda a sexta e sábado e domingo eu extrapolo totalmente. Então, é uma pessoa que tem a vontade de emagrecer, mas ela tem uma rotina muito fraca. E nisso
também vai acabar não gerando resultados e tenha a desistência, né? Se torna insustentável. Por quê? O ser humano, ele é movido a progresso. Então, conforme a gente vai vendo resultados aparecendo, o progresso acontecendo, a gente se empenha cada vez mais e a gente se motiva, né? Tá vendo a motivação? Só que procura a motivação da forma errada. Então, quanto mais a gente vê esse progresso, esses resultados aparecendo, o ser humano ele tem essa tendência de ser motivado, de querer continuar com as coisas acontecendo. Só que quando não vê o resultado, quando o ser humano não vê o resultado, ele desiste. Porque ele pensa, poxa, faz um mês que eu estou fazendo tudo certo, entre aspas, que eu acredito que eu estou fazendo tudo certo, e mesmo assim eu não tive resultados, mesmo assim eu só emagreci 1 quilo, por exemplo, e passa a desistir, né? Não quer mais continuar com essa rotina, tipo, se eu já não emagreci nada mesmo, então por que eu vou continuar? Aí gera sentimento de frustração, muitas vezes também aquele sentimento de, nossa, eu não consigo emagrecimento, porque o que será que eu estou fazendo de errado? Eu tento, toda vez eu estou nesse mesmo dilema de que eu quero emagrecer, mas eu não consigo, o que eu posso fazer para melhorar? A hora que gera esse sentimento de frustração, novamente vem a vontade de quero emagrecer, não estou satisfeita com o meu peso atual, eu não quero mais viver dessa forma. E do mesmo jeito da rotina intensa, na rotina fraca, esse é o processo que essa mulher conhece para emagrecimento. E ela vai tentar de novo nessa rotina fraca, ou pode ser que ela vá para a rotina intensa e também volte pior depois. Pode ser que dê certo, dificilmente, porque se torna algo insustentável. Então, uma pessoa que não vê resultado, ela não continua, ela desiste. Então, o ser humano, ele é movido a resultados e pior que a gente quer resultado rápido. E resultado rápido, se a gente não trabalhar a parte emocional, a gente não consegue e a gente se frustra. Então, esses dois cenários é muito comum no processo de emagrecimento com algumas mulheres. E aí, então, eu trouxe aqui para vocês, só para exemplificar, a parte da rotina intensa e a rotina fraca. Então, na rotina intensa, dietas extremamente restritivas, exercícios totalmente exagerados. E lembrando que no exercício exagerado também, se você não tem prática de atividade física, muitas vezes você se machuca e aí você passa a fazer menos atividade física ainda do que você fazia antes. Sem vida social, por evitar de estar com pessoas para não passar vontades, principalmente na parte de alimentação, e busca resultados muito rápidos que muitas vezes não funciona e acaba desistindo. E na rotina fraca, treina, mas come muito errado, então aquela pessoa que come, que tipo treina bastante, acha que pode comer ainda mais por conta de ter treinado, come certo, mas não treina, faz o certo de vez em quando, o famoso faço tudo certo de segunda a sexta, de sábado e domingo, faço como tudo que eu tenho vontade, como se não existisse o amanhã, e o amanhã existe, e ele existe duramente, e precisa de 100% da motivação. Então, aquela pessoa que só consegue fazer o que tem que ser feito se estiver motivado. E também acaba desistindo porque se torna algo insustentável. E aí você deve estar se perguntando, mas qual o caminho então? Se nenhum dos dois funciona, né, para mim, na minha visão, não é o melhor caminho a ser seguido, nenhum desses dois, existe algum caminho mais seguro e eficiente que você acredita, né, que você confia? E aí eu trago um caminho que é o mais seguro na minha visão e o que eu gosto de passar para as minhas pacientes, que é essa mesma questão do quero emagrecer, estou insatisfeita por N motivos, que busco o processo de emagrecimento, que tem essa virada de chave, que eu quero emagrecer, entra numa rotina inteligente. Essa rotina inteligente até mesmo a pessoa que fala que odeia rotina, ela tem uma rotina. Todo mundo tem uma rotina. Talvez ela não seja a mais apropriada, mas todo mundo tem. E na rotina inteligente é montado de acordo com a sua necessidade, com os hábitos que você já tem, com coisas que já faz parte do seu cotidiano, de forma adaptada para que fique sustentável, para que você consiga resultados. Então, dentro das suas regras, algo totalmente sustentável que você vai conseguir realizar e, consequentemente, emagrecimento saudável e duradouro a longo prazo.
Então não adianta ter resultados a curto prazo. O importante é você se manter o mais constante possível no seu emagrecimento. A rotina inteligente, que eu gosto de chamar de rotina de ouro, você vai ter dietas mais flexíveis, né? Essa rotina inteligente tem dieta mais flexível, então é comer certo, mas também saber aproveitar alguns momentos. Então, tem essa dieta flexível, atividade física de acordo com as limitações e necessidades. Então, é importante ter atividade física, mas é de acordo com a sua necessidade e também com a sua limitação, porque nem todo mundo vai poder chegar fazendo um crossfit. Então, tem atividade física, mas de acordo com aquilo que você pode. Autoconhecimento. Então, numa rotina inteligente, essa rotina de ouro tem esse autoconhecimento de olhar para si, de entender o que seu corpo precisa. Bloqueia sabotadores. Então, o que te impede no emagrecimento? O que está ali atrapalhando o seu emagrecimento? Numa rotina de ouro você consegue bloquear esses sabotadores, criar hábitos inteligentes. Então, como eu falei, todo mundo já possui rotina, todo mundo já possui hábitos, pode ser que não seja o mais indicado, por isso que é importante ter hábitos mais inteligentes. Potencializa resultados a longo prazo. Não adianta ter um emagrecimento a curto prazo se você depois volta pior do que você estava. Então é importante sempre pensar a longo prazo. E usa ferramentas para se manter firme durante essa jornada. Mas tem um porém. A rotina de ouro, ela precisa ser desenvolvida da forma certa, porque ela também traz algumas armadilhas. Então não é porque existe uma rotina de ouro que ela vai ser fácil. Então também vai ser difícil e precisa de uma atenção. Mas ela vai estar dentro das suas limitações, então ela vai se tornar mais fácil de ser feita, porém não significa que não precisa de esforço. Então, voltando aqui rapidinho, uma coisa que eu gosto de dizer é que tudo precisa de um sacrifício. Então, algumas coisas vai ter que... Quando você cria uma rotina de ouro, você encontra coisas que para você era muito difícil de fazer antes, mas você percebe que fazia da forma errada. E a hora que você entra nessa rotina de ouro, você percebe que é muito mais fácil fazer certas coisas do que você imaginava. Porque quanto mais a gente entra numa rotina, mais fácil se torna a nossa vida. A primeiro momento, às vezes, é difícil, mas a questão de se manter nessa rotina se torna mais fácil ao longo do tempo. Então, quanto mais a gente entra numa rotina, mais a gente consegue progresso e mais a gente ama esse processo. Então, a gente passa a gostar desse processo por conta dos benefícios que ele traz, que eu vou falar um pouquinho mais pra frente. Então, para atingir essa rotina de ouro, tem 4 estágios que eu vou falar um pouquinho aqui para você. Então, o primeiro estágio é a parte da identificação. Então, nesse momento, precisa identificar o que o próprio nome já diz, que é identificar a real causa pela qual você busca o emagrecimento. Então, é você identificar qual é o problema. O segundo estágio da rotina de ouro, para que você consiga alcançar uma rotina de ouro, é a conscientização. Então, a partir do momento que você tem a identificação do real problema, do real motivo pelo qual você busca emagrecimento, você tem a conscientização de, por exemplo, coisas que às vezes você fazia errado e não percebia e que achava que era certo. Um exemplo que eu gosto de dar aqui na conscientização é que eu encontro muitas mulheres que costumam falar assim para mim: mas Paty, eu nem janto, eu não como, eu quase não como e mesmo assim eu não busco emagrecimento, eu nem janto. Eu olho, paro, falo assim: nossa, mas a última coisa que você come no seu dia é o almoço? Depois do almoço você não come mais nada até o café da manhã do outro dia? E aí, normalmente viram e falam assim pra mim: não, eu como umas bolachinhas durante o dia, eu como pão à noite, umas 6, 7 horas da noite eu como um pão. Aí às vezes eu vou lá e dou mais uma beliscadinha em alguma bolachinha e aí eu durmo. E aí aqui na conscientização você percebe que algumas coisas que você estava fazendo de errado, por exemplo, não é que você não janta, você não come arroz e feijão.
né? Porque a gente é acostumado a falar que janta é só arroz e feijão. Mas tudo que você come durante a noite, que seria no horário de janta, entra como uma janta. Então você está colocando alguma coisa para dentro do seu corpo. O que é essa coisa? O que você está comendo? Então é passar até a conscientização de coisas que você pode estar fazendo errado e que você não percebia que estava errado. Então é a hora que você para e tem uma maior clareza do que estava acontecendo. O terceiro estágio é a implementação. Então, no primeiro estágio, você identificou qual que é o real problema. No segundo estágio, você teve a conscientização. Então, você já sabe o que você faz de errado e para corrigir. E na implementação é você realmente colocar a mão na massa. É você começar a colocar em prática aquilo que você já teve uma clareza. Então, você já teve uma clareza de que não é legal você comer pão todos os dias à noite, ficar beliscando bolachinha. Então, na implementação, você vai lá e vai colocar em prática aquilo que tem que ser feito. E o quarto estágio é a materialização. Aqui a gente já está pensando mais a longo prazo, que é na hora que você realmente está vivendo aquilo que você deseja. Então, a hora que você está 100% presente, que você começa a fazer as coisas sem perceber que você está fazendo, que você já adquiriu essa rotina de ouro, que você já está vivendo isso. E é a hora que você está fazendo isso todos os dias sem um sacrifício, sem perceber que é um sacrifício. Você está 100% presente, 100% ali. Então, esses são os 4 estágios da rotina de ouro. E quando você acerta na sua rotina de ouro, você desenvolve um novo estilo de vida, que vai te levar com muito mais facilidade para os seus objetivos. E aí, depois que eu te falei tudo isso, você deve estar pensando, mas Paty, como que eu acerto minha rotina de ouro? Como que eu não escorrego nessa nova rotina? Como que eu encontro o meu real motivo do emagrecimento? Como que eu também identifico e bloqueio os meus sabotadores? Como que eu sei se eu estou fazendo tudo isso da forma certa? Como eu sei se o estilo de vida que eu estou criando é correto? E é nisso, em todas essas dúvidas, é nisso que eu posso te ajudar neste momento. Então, com o meu programa Efeito R, que é o programa de acompanhamento individual, eu posso te ajudar em todas essas questões a conquistar a sua rotina de ouro. Então, o programa do Efeito R, ele acelera seus resultados no processo de emagrecimento com um plano e um direcionamento perfeitamente desenhado para você. Por isso que ele é individual. Então, se você estava com todas essas dúvidas, saiba que aqui, nesse programa do Efeito R, eu consigo te ajudar. Então, a principal meta do programa do Efeito R é ajudar as mulheres a criarem uma rotina inteligente para que consigam atingir os resultados concretos no processo de emagrecimento, de forma saudável e duradoura. Como eu falei lá no começo do vídeo para você, não adianta ter um emagrecimento que não seja saudável, que vai te gerar compulsão ou até mesmo efeito sanfona, que vai te fazer ficar pior do que você estava antes, e também que não seja duradouro. Então é preciso encaixar, né? Conciliar essas duas coisas. Então, como que funciona o programa do Efeito R, né? Então, como que eu vou explicar aqui para você como que vai funcionar esse programa e tudo que tem nele. Então, é um modelo de encontros online, então ele é 100% online. São 2 meses de acompanhamento com 5 consultas ao vivo e online comigo. Então, aqui nesses 2 meses a gente vai ter 5 consultas. Então, normalmente a cada 15 dias tem uma consulta. Tem o plano com WhatsApp e sem WhatsApp. Então, no plano com WhatsApp é um acompanhamento diário, né? Então, eu não digo que é um acompanhamento 24 horas, porque às vezes pode ser que demore um pouquinho para responder. Mas quando surgem algumas dúvidas, se está fazendo certo, se tem mais dificuldade de fazer de forma sozinho, eu aconselho o plano com WhatsApp, por conta desse contato um pouco maior, mas também tem a opção sem WhatsApp e a gente vai se encontrando nas consultas normalmente. Vai ter o acesso a uma área de membros online com materiais complementares, como apostila com atividades para impressão e também alguns vídeos com explicações extras. Então é muito importante que tenha o acesso, né? Que entre e acesse
essa área de membros, onde vai ter todo o material, alguns vídeos importantes. É importante que tenha, que assista, já que comece a ter essa familiarização com tudo que tem na plataforma antes mesmo da primeira consulta. Então, o grande segredo do programa Efeito R é que ele tem como objetivo trabalhar a base comportamental, além da alimentar e física das mulheres. Então, aqui você consegue ver que, além de trabalhar, porque vai ter que ter uma boa alimentação e vai fazer atividade física, mas, claro, né, lembrando que é aquilo que eu falei que é de acordo com as suas limitações, a base comportamental é de extrema importância e é isso que a gente trabalha, é isso que eu vou trabalhar com você na sua consulta. Então, eu gosto de falar, né, que se o emagrecimento fosse tão simples, todo mundo conseguiria. Se fosse algo assim, só seguir um cardápio a gente encontra vários na internet, né? Gente falando, come isso, come aquilo e tal. Então, se fosse tão simples, todo mundo conseguiria um emagrecimento. Mas o que está por trás de tudo isso é a parte do comportamental. É a parte do real motivo pelo qual você precisa, que você busca emagrecimento, o que te trava, quais são seus sabotadores, aquela dor que você tem lá dentro. Então, tudo isso entra na parte comportamental. E é isso que eu gosto de trabalhar durante as consultas. Além, né, da parte alimentar e também da atividade física e todo o material que a gente utiliza, que a gente trabalha junto. Então, como que funciona? Durante o acompanhamento, durante as consultas e tal, no acompanhamento, nós vamos trabalhar também com ferramentas que irão te ajudar a ter clareza e eficiência no seu plano de rotina de ouro. Então, uma das atividades, das ferramentas que você encontra lá é a Roda da Saúde, que ela vai a Roda da Saúde é uma nota, né, com vários temas, né, voltado para várias áreas, que nem intestino, sono, alimentação e outros. E nessas áreas você vai preenchendo e você tem uma média da sua nota. Porque tem muita gente que se considera saudável. E na hora que vai preencher essa roda da saúde, percebe que não tá tão bem quanto imaginava. Então isso é muito importante e é muito legal também a hora que você vê a sua nota. O placar da disciplina, que é uma ferramenta que vai te ajudar a criar disciplina e monitorar se está no caminho certo. Essa daqui é a atividade que eu mais gosto de passar, porque principalmente para quem tem dificuldade de fazer o que tem que ser feito, e ali a própria pessoa, então que nem você consegue acompanhar o seu progresso, você consegue ver se você está fazendo, se você não está fazendo, onde que você está falhando, qual dia você está falhando. Então o placar da disciplina é muito legal e dá um resultado gigante. O diário, esse do diário é onde você vai preencher tudo que você come. Então praticamente toda a sua rotina do dia você coloca nesse diário. Então tudo que você come, quantidade de água que você toma. Durante a consulta a gente monta certinho a quantidade de água que vai tomar e você tem que marcar quantas vezes vai no banheiro para fazer o número 2, e aí no final do dia você finaliza dando uma nota, que essa nota pode variar de 0 a 10, então você consegue dar a sua nota. Nessa parte do diário, eu acho muito legal, porque eu falo, né, que quando você mente no diário, você não tá mentindo pra mim, você tá mentindo pra você mesmo, porque você sabe o que você comeu, você sabe se você não tomou a quantidade certa de água. E quando você coloca isso no diário, você consegue olhar e analisar o que você está fazendo, o que você está comendo, em qual horário que você normalmente erra. Então, é bem legal. Essas são só algumas das atividades que você encontra no Efeito R, que é o acompanhamento individual. Então, no primeiro encontro, que é a primeira consulta, vai ser foco na identificação e conscientização do real motivo. Então, aqui nessa primeira consulta é onde a gente vai identificar qual que é o real motivo do seu emagrecimento, o que está te trazendo aqui, qual a sua dor. É a hora que eu passo a te conhecer melhor, que eu vou conhecer seus hábitos, sua rotina, suas vontades, seus maiores problemas na questão do emagrecimento, suas dificuldades. E é aqui que a gente vai trabalhar, é que eu vou trabalhar em cima de todas essas informações que você traz para mim na primeira consulta. Por isso que essa primeira consulta ela é sempre um pouco mais longa do que as outras. E é a mais importante, que é a hora que eu passo a conhecer você
e a gente trabalha junto nessa identificação do real motivo pelo qual você busca emagrecimento. No segundo encontro, aqui ó, também é interessante que nesse primeiro encontro a gente também vai ver as medidas. Então a gente tem um comparativo nesse primeiro encontro, porque tem outros encontros que a gente faz esse comparativo com as medidas também. No segundo encontro, que é aproximadamente 15 dias depois do primeiro, o foco é em analisar o que teve de dificuldade e destravar quais serão os próximos 15 dias. Então a gente analisa o que teve de dificuldade e quais serão os próximos passos. Então, se conseguiu cumprir todas as atividades, o que ficou difícil, se tem que modificar alguma coisa, se conseguiu ou não atingir o que foi proposto, qual foi a evolução nesse processo, tudo isso a gente analisa no segundo encontro. Já no terceiro encontro, é a mensuração dos primeiros resultados e os planos também para os próximos 15 dias. E neste terceiro encontro, a gente vê as medidas novamente, porque vai estar dando 30 dias da primeira medida. Então, com 30 dias, a gente já consegue dar uma analisada em como está esse processo. Eu já consigo ver se está tendo muita dificuldade ou se está com bastante facilidade, se dá para dificultar um pouco mais, se deixa um pouco mais simples porque está tendo dificuldade para fazer. Então aqui, né, nesse terceiro encontro também é um pouquinho mais longo, que é a parte que a gente analisa mesmo as medidas, todo o processo durante os 30 dias. E se for necessário, a gente refaz já algumas metas, né? E também refaz a roda da saúde, porque aqui também consegue já ter uma noção se a saúde, né, a roda da saúde no geral, teve uma pontuação maior do que da última vez. No quarto encontro, a gente vai também analisar quais foram as dificuldades e destravar os próximos 15 dias, porque já vai estar no penúltimo encontro. Então, a gente já vai analisar se conseguiu colocar em prática todas as mudanças propostas, quais que foram as maiores dificuldades, se está próximo de atingir o objetivo, porque como só vai ter mais 15 dias mais ou menos para a última consulta, às vezes aqui tem que fazer o bicho pegar. Então, se não conseguiu, se está longe da gente bater a nossa meta, a gente consegue adaptar um pouco mais para conseguir bater, para conseguir chegar o mais próximo do resultado esperado durante os 2 meses do acompanhamento. Na última consulta, que é no quinto encontro, foco em analisar de forma geral todo o progresso, né, tudo que conquistou durante esses 2 meses de acompanhamento e quais serão os próximos passos. Então, é nessa última consulta que a gente vai analisar o resultado final. Então, novamente, tem as medidas, como que foi as rotinas, a medida, a roda da saúde, de novo, faz mais uma roda da saúde, como foi todo o placar da disciplina, o diário. Então, a gente vai analisar o todo, uma análise geral de como foram esses 2 meses e qual será o próximo passo ideal. Então, será uma verdadeira virada de chave em como você encara a sua rotina. Então, recapitulando, o efeito R é perfeito para mulheres que buscam emagrecimento de forma saudável e duradoura, mulheres que estão incomodadas com seu peso atual e a sua autoestima, e mulheres que já tentaram emagrecimento e vivem sempre no efeito sanfona. Outra coisa importante para falar aqui do efeito sanfona, que quanto mais você fica no efeito sanfona, mais vai sendo difícil de você conseguir o emagrecimento. Então, vem comigo que aqui a gente consegue um emagrecimento saudável e por mais tempo, duradouro. Isso que é importante, porque a gente vai ter constância nos resultados. Então, após o programa, algumas coisas podem acontecer além do emagrecimento. Então, tem outros benefícios que vocês podem ir percebendo ao longo desses 2 meses de acompanhamento. Então, tem pessoas que logo nos primeiros 15 dias já conseguem ver uma diferença em alguns quesitos. E então eu trouxe aqui alguns benefícios que vai aparecendo ao longo do acompanhamento dos 2 meses. Então, melhora da autoestima, logo que você começa já a implementar, né, tudo isso, você já percebe uma diferença na sua autoestima. Controle da pressão arterial, triglicéridos, colesterol, diabetes. Então, é a famosa síndrome metabólica.
Tem muitas mulheres, né, muitas pessoas no geral que já têm a síndrome metabólica e acaba pegando mais em mulheres, que acaba tendo mais de um desses itens, né? A síndrome metabólica é quando pega, tipo, tem a pressão arterial, tem o triglicérides, tem colesterol. Então, quando tem mais de uma coisa, e tem algumas que tem apenas uma das coisas, e já consegue ver essa melhora. Inclusive, eu tenho uma paciente que está passando comigo e ela tomava medicamento para pressão alta. Ela começou no início da pandemia, ela me contando que ela começou no início da pandemia, porque ela não estava mais fazendo nenhuma atividade física, ela não fazia uma alimentação saudável, por conta de ansiedade começou a comer mais do que ela comia antes e acabou ficando com a pressão alta. E o médico entrou com medicação. Então ela ficou com essa medicação durante a pandemia inteira. E logo que ela começou a fazer o acompanhamento comigo, depois de 15 dias, ela falou que ela passou mal, que ela foi ver a pressão dela estava muito baixa. Então no dia seguinte ela resolveu não tomar para ver como que a pressão dela ia estar. E depois de 15 dias ela já não estava, nos primeiros 15 dias, né, quando deu 15 dias, ela já não estava mais tomando o medicamento dela da pressão. E o acompanhamento dela ainda não terminou os 2 meses e ela já não toma mais o medicamento. Ela controla, né, todos os dias, ela olha como que tá a pressão dela e tá sempre uma pressão muito boa. Então já foi um resultado rápido que apareceu para ela. Melhora de dores no corpo. Como alguns alimentos geram um processo inflamatório, tem algumas pessoas que sentem muita dor no corpo e pode ser aumentada por conta dos alimentos. Então, logo que a gente já muda um pouquinho a alimentação, já começa essa melhora de dores no corpo. Melhora na qualidade do sono. A partir do momento que você passa a aprender quais horários você deve comer, algumas rotinas na parte da noite que pode influenciar no seu sono, você consegue ver uma melhora na qualidade dele. Então você consegue dormir melhor, ter uma qualidade de sono melhor. Mais energia e disposição para o seu dia a dia. A hora que a gente consegue controlar essa parte de alimentação, de sono, consegue perceber essa energia no dia a dia. Então, você pode sentir essa melhora de energia e, consequentemente, redução do estresse. Então, quando a gente... No começo, pode ser que o estresse aumente um pouquinho, por conta de tirar, de reduzir alguns doces, essas coisas. Mas logo que você começa a ter uma rotina, você percebe como o estresse melhora. Por isso que eu falo que pessoas que falam que não gostam de rotina, você já segue uma rotina, você só não gosta da rotina que você tem hoje. Então, a hora que você começa a ter a rotina de ouro, você percebe como muitas coisas melhoram, inclusive o seu estresse. Então, se você é uma pessoa muito estressada, muito ansiosa, você pode sentir bastante melhora com a rotina de ouro do acompanhamento individual. Em outras palavras, você passa a ter uma vida mais longa, saudável e principalmente magra, de bem com você mesmo. Então, o que fazer para conseguir uma vaga, né? Depois de tudo isso, tá faltando essa parte que é falar como que você pode conseguir uma vaga. Então, primeiro ponto extremamente importante é que as vagas elas são extremamente limitadas. E por que essas vagas são limitadas? Como eu falei para vocês, a consulta ela é um pouco mais demorada. Então é algo que eu preciso de tempo para cuidar, né? Em outras palavras, cuidar de você, cuidar da minha paciente. Então, precisa de uma atenção maior. E como precisa desse tempo, eu não consigo atender muita gente. Como as consultas são em torno de 40 minutos, precisa de uma atenção maior e não dá para atender muita gente nesses 2 meses. Então, por isso que as vagas são extremamente limitadas. E o segundo ponto importante é que preencher o formulário não garante a sua vaga imediata. Então, eu já vou mostrar aqui para você, eu já vou explicar como você preenche esse formulário, mas o que acontece? Quando você tem interesse na sua vaga, você preenche esse formulário e nesse formulário é como se eu consigo filtrar quem vai participar do acompanhamento e quem não vai. Isso mesmo, quem não vai participar do acompanhamento. Porque assim, meu tempo ele é muito valioso e eu também
prezo muito pelo tempo de você, o seu tempo. Eu prezo muito pelo seu tempo. Então, se você não tem a intenção de fazer o que tem que ser feito, então não é só preencher no formulário que você vai garantir sua vaga. No formulário, eu consigo identificar se você realmente está disposta a passar por esse processo de emagrecimento. Então, preencher o formulário não garante a sua vaga, mas para que você garanta a sua vaga, você precisa preencher esse formulário. E como as vagas são extremamente limitadas, o quanto antes você preencher esse formulário, o quanto antes você mostrar interesse na sua vaga, mais rápido eu consigo analisar seu formulário e garantir e te dar uma resposta sobre a sua vaga. Então, é muito importante que não demore muito tempo para isso, porque senão você pode acabar entrando na lista de espera. Então, no final dessa página, você vai encontrar um botão onde vai te encaminhar para um formulário. Então, nesse formulário, você vai responder e sua resposta chegará para mim e aí eu entrarei em contato com você. Então, quando eu entrar em contato com você, eu vou te direcionar para esses próximos passos, seu investimento, se tem vagas ou não, se você passou pelo formulário, se agora não é o seu momento ainda, se ainda tem que melhorar algo, né? Assim, aprimorar para realmente estar disposta a passar por esse processo. Eu falei aqui, eu vou repetir que o processo de emagrecimento, o efeito R, ele é excelente. Então, assim, eu vou te entregar muita coisa durante esses 2 meses de acompanhamento. Mas, infelizmente, eu não posso fazer a sua parte. Então, a sua parte, a única pessoa que pode fazer é você. Então, por isso que já no formulário eu consigo ver o quão disposta você está para conseguir atingir esse resultado. Então, depois que você respondeu o formulário, eu vou entrar em contato com você, tanto para dizer se você foi aceita, né, se você passou pelo formulário, ou para dizer que não, que ainda não é o momento, conversar um pouco mais sobre isso com você. E aí, nisso eu já vou passar todas as orientações dos próximos passos direto pelo WhatsApp, depois que preencher todo o formulário. Então, se você realmente quer dar esse próximo passo, sugiro que preencha o formulário o mais rápido possível para não ter perigo de você ficar sem. Outra coisa que acontece muito, além das vagas serem limitadas, tem algumas pessoas que fazem o acompanhamento que renova para mais 2 meses. E aí as vagas ficam mais limitadas ainda, então os horários ficam fica com menos horários disponíveis. Então, quanto antes conseguir preencher o formulário e já mostrar o interesse mais rápido, mais chances você tem de conseguir sua vaga e não entrar direto numa fila de espera. Resumindo, né? Até agora, tudo que você vai encontrar nesse efeito R, que são 2 meses de acompanhamento com 5 consultas ao vivo e online. Você pode escolher entre um plano com ou sem o WhatsApp. Eu aconselho com o WhatsApp para quem tem dificuldade, para quem precisa de alguém ali no pé. Então, com o WhatsApp tem esse contato um pouco maior. Você terá acesso à área de membros online com materiais complementares. Vai ter todos os materiais que você precisa na área de membros, as ferramentas didáticas para dar essa clareza e também para conseguir uma das vagas, o seu próximo passo é preencher o formulário abaixo. E uma última palavra antes de encerrar esse vídeo aqui com vocês. Eu já vou até colocar aqui que motivação faz você começar e a disciplina faz você continuar. Para quem me acompanha nas redes sociais, né, para quem já me viu falando isso, é uma coisa que eu falo com muita recorrência, que é essa frase. Então, assim, se você for esperar a motivação todos os dias para você fazer o que tem que ser feito, sinto te informar, mas você vai falhar. Porque a motivação, agora que entra principalmente essa frase, que a motivação ela faz você começar, mas o que faz você continuar dia a dia, fazendo o que tem que ser feito para que você consiga um resultado no seu objetivo, é a disciplina. Então, a disciplina é a chave. Muitas pessoas falam para mim, né, Paty, mas como que você consegue acordar todos os dias para treinar? Como você consegue fazer isso? Não é porque eu estou motivada. Às vezes eu estou, mas tem dias que não.
e a maioria dos dias eu não estou motivada. O que faz eu fazer o que tem que ser feito é a disciplina. E nisso pode ter certeza que você vai aprender a ser uma pessoa muito disciplinada com o efeito R. Então nunca se esqueça que a motivação faz você começar, mas o que faz você continuar é a disciplina. Então preencha o formulário abaixo e espero que a gente nos fale em breve. E esse em breve eu espero que seja na nossa consulta. Eu espero também que tenha tirado todas as dúvidas sobre o efeito R, sobre esse acompanhamento individual. E é isso. Te espero na próxima e até breve.